Em algum momento da sua vida você já passou em frente de uma igreja batista aqui no Brasil? Mas afinal de contas, onde surge a primeira igreja batista aqui no Brasil? Vem comigo hoje e nós vamos bater um papo aqui com meu amigo pastor Ricardo, que é o pastor aqui da segunda igreja batista da cidade de Sorriso. Pastor Ricardo, muito obrigado por esse tempo, pela sua disposição. Eu que agradeço, estamos juntos aqui na bênção. Beleza? Pastor Ricardo, onde foi que surge aqui no Brasil e quando foi que surgiu a primeira igreja batista, ou popularmente como nós chamamos a igreja batista brasileira? Na verdade, a primeira igreja nossa formada foi por um casal americano, de missionários, né? Certo. Que vieram para cá. Para não esquecer aqui, ó, eu trouxe anotadinho a data. Beleza, não é? Mas aqui no Brasil começou a primeira igreja em Salvador, na Bahia, em 1871. Né? Então nós já estamos aí há um bom tempo, a nossa igreja aqui, a denominação. É claro que o surgimento da denominação batista brasileira veio da Inglaterra, né? De Amsterdã, da Holanda, depois veio para a Inglaterra. Certo. Isso há muitos anos atrás. E não somos, de certa forma, vertentes do protestantismo. Não. Porque junto ao protestantismo, assim como Martinho Lutero, né, fez a sua reforma, Certo. também teve uma reforma separadamente que surgiu os batistas. Né? Então onde eles surgem, então, os batistas? Então os batistas surgem direto da Inglaterra. Certo. Um pastor, na verdade um membro da igreja local, na época que era a igreja católica, né? Certo. Descontente ou depois de descobrir algumas coisas na palavra e vendo que teologicamente havia alguns erros, então ele decidiu sair, né? Então ele decidiu se desligar da igreja católica. Certo. E abrir uma igreja em Amsterdã, na verdade, na Holanda. E depois de um tempo, algum discípulo dele, né, que foi para a Inglaterra, foi para Londres, certo. E ali sim ele começou a abrir a igreja e fez a instituição, questão no papel mesmo, né, como a gente pode dizer. Então começou ali, no ano de 1609. Começa a primeira igreja. Primeira igreja batista do mundo. A primeira vez que essa denominação com o nome batista surgiu foi em 1609. E do Brasil, então, 1871. E depois ela abriu, então, em Salvador, há mais aproximadamente já uns 160 anos, né? Qual é a configuração da Igreja Batista hoje no Brasil? Ela está em todos os lugares, todos os estados? Nós temos Igreja Batista em todos os estados, mais ou menos 2.100 municípios recebem uma Igreja Batista, né? Isso vai dar então 40%, né? Porque nós temos no Brasil 5.500 e poucos municípios. Isso mesmo. Então, 2.000 municípios, 40% então já está coberto pela Igreja Batista. Isso. E temos mais ou menos 7.000 igrejas, né? Como igrejas emancipadas. Certo. Mas nós temos muitas congregações, então chega a mais ou menos 10.000 congregações, contando com as congregações no Brasil. Espalhadas no Brasil, somente no Brasil. Né? Desses 10.000 nós temos 2 milhões e meio de membros ativos, né? São membros frequentantes com nome, que estão vivos, que participam, que trabalham. Mas entre frequentantes e pessoas que estão batizados ou não estão ativos, né? São batizados, mas não ativos, nós temos uma média de 3 milhões e meio de pessoas no Brasil. Falando nisso, pastor, qual é o método, qual a maneira de vocês trabalharem com relação às pessoas que chegam à igreja? Existe o discipulado, o batismo, o catecumbos, qual é o caminho? Ou a pessoa chega já batizada, depois ele recebe... Nós sabemos que tem igrejas que recebe a pessoa crê em Jesus, é batizada, e depois passa alguns princípios de fé. Como funciona a igreja batista com relação às novas que chegam? Como é feito o batismo nessa consolidação? Na verdade, nós somos uma igreja que é autônoma, né? Então cada igreja escolhe o seu método de trabalho. Certo. Não há um método específico, porém, historicamente, nós temos uma história, uma base muito missionária, né? E nós ainda somos a denominação que mais envia missionários no mundo, principalmente a Convenção dos Estados Unidos, que é a que tem mais ou menos
35 milhões de membros nos Estados Unidos, né? E sendo missionários, então o trabalho sempre é mais missionário. E historicamente nós temos estudos com Escola Bíblica Dominical, que é a famosa EBD, né? E além disso os trabalhos da Igreja Normal. Mas nossas igrejas são autônomas. Então o estilo, o método, como prefere, como você faz, dependendo do seu contexto, né? É feito conforme a escolha da igreja. Por exemplo, nós temos um trabalho chamado Cristolândia, né? Que é missões dentro das Cracolândias no Brasil. Aonde tem Cracolândia, que é onde pessoas vivem no estado deplorável de drogas e tal, de vício. Então nós abrimos um ponto lá e todos os dias, café, almoço, janta, banho, né? Cortar cabelo e tudo mais, roupas, né, novas. Nós fazemos tudo isso e é todos os dias, 24 horas, com missionários voluntários, né, nós temos. Então, assim, esse trabalho é feito ali dentro, tem um jeito específico. E depois de um tempo, 1 ano, 2 anos de muito trabalho com uma pessoa, por exemplo, que a gente vê que ela foi liberta, então ela é encaminhada para uma igreja específica para ser um membro, né? Mas por causa da autonomia da igreja, cada igreja pode trabalhar de uma maneira diferente. E falando nisso, pastor Ricardo, como funciona então a questão de governo, né, de igreja? A gente sabe que no Brasil, pelo menos, que se tem conhecimento, os 3 principais tipos de governo é o episcopado, né? Quando a gente elege um bispo, um líder maior. Sim. Ou seja, quando existe o episcopado, quando já existe o líder e a igreja, consequentemente, o líder é soberano, no caso, né? Tem a congregacional, né? Que quando eu acho que eu cito vocês, a congregação que elege o pastor e as suas mudanças, e os presbiterianos que elegem os presbíteros, que são os representantes, e eles então conduzem a igreja. Então, qual é o tipo de governo que a Igreja Batista sempre adotou esse tipo de governo? Sim. Desde o começo a ideia foi que fosse na mão do povo as decisões, né? É claro que nós temos a presidência, temos o pastor, temos a diretoria, tudo eleito com a igreja, né? Porque nós somos do governo congregacional e democrático. Então a maioria vence, né? Como a gente aprende na democracia, é assim. É claro que todas as igrejas buscam sempre ter o mesmo objetivo, a mesma visão, a mesma língua, né? Mas, com certeza, o nosso modo de trabalho é o congregacional, dando esse poder às pessoas. É claro que, entendendo na questão nacional, né, como muitas pessoas, por causa da igreja ser autônoma e ser democrática, né, o governo é, digamos, de baixo para cima. Né? As igrejas decidem, as igrejas fazem, a igreja local faz, que reflete na associação, que reflete na convenção estadual e que, por sua vez, reflete na convenção nacional. Né? Então, não é de cima para baixo, não é um controle, mas pelo contrário. Por causa da autonomia da igreja, as igrejas é que sustentam e fazem parte da associação e convenção. Então, como funciona hoje no Brasil? Existe uma convenção nacional, estadual? É isso? Isso. Tem a convenção nacional, a CBB, Convenção Batista Brasileira, né? Tem a convenção estadual, cada estado tem a sua. Além das convenções estaduais, tem as associações que são regionais. Por exemplo, nós estamos aqui na Associação das Igrejas Batistas do Norte, do Mato Grosso. Né? Até a nossa região é bem grande, ela pega desde Mutum, São José do Rio Claro, e vai até a divisa com o Pará. Né? 620 quilômetros aí de extensão a nossa região. Nós temos 44 igrejas só na nossa região norte. Emancipadas. E mais quantos, mais ou menos, que são em transição? Congregações, nós temos uma média de 18 congregações, né? Mas nós estamos orando para alcançar todas as cidades, porque no Mato Grosso nós não temos apenas cidades. Por exemplo, aqui, nós temos aqui Sorriso, mas nós temos as vilas que estão à nossa volta, né? E tem pessoas e precisam de Jesus. Quando você fala, pastor, uma igreja emancipada, para que fique claro assim, para quem está ouvindo esse vídeo, é quando uma igreja se autossustenta financeiramente, quando ela tem um pastor, como é que funciona, como é que é feito esse crivo?
de quando uma igreja ela deve se emancipar. Sim. Para a igreja não se emancipar, ela precisa de alguns pilares. O primeiro pilar é ser autossustentável. O segundo pilar é ter uma membresia, uma quantidade que sustente não só na questão financeira, mas estamos falando na questão organizacional da igreja. Né? E depois disso, pedir o concílio. Porque a igreja também passa por um concílio para se transformar na igreja. Além da documentação, CNPJ e tudo mais que é necessário para estar segundo a lei de Deus, mas também a dos homens. Né? Então, passa-se por um concílio, onde pastores da região, pastores ordenados pela ordem dos pastores, né? Eles vão lá e fazem esse concílio, que é basicamente uma prova oral para todos os membros, perguntando sobre teologia, sobre o que é igreja, sobre tudo. Né? Depois de passar, se for aprovado, aí sim essa igreja pode se tornar uma igreja independente, autônoma, né? Uma igreja de fato, não congregação. A congregação é uma extensão que você plantou, começou como um trabalho de um ponto de evangelismo, né? E começou a crescer, ou tem um local, ou ainda não, mas a congregação basicamente é um lugar que é ajudado pela cobertura de uma igreja mãe. Depois que ela se tornar autossustentável, independente, aí ela pode passar por esse momento de se tornar igreja. Muito bem, você está acompanhando aí Socializando. Eu já quero agradecer aos 9.000 inscritos no meu canal, Socializando. Obrigado pela confiança de toda semana receber um bom conteúdo na sua casa, aí no seu smartphone, no seu computador. Esse é o Socializando com o professor Gilberto. Estamos aí mais de um ano levando um bom conteúdo. Pastor Ricardo, meu amigo, e no Mato Grosso, você já falou que é dividido por regiões aqui, né? 140 municípios, 142 municípios do Mato Grosso. Mas quantas igrejas organizadas existem e quantas igrejas filhas ou congregações existem no Mato Grosso? E onde tem um pastor líder? Como é que é feita essa eleição desse pastor? Onde está? Quem é ele? Como é que funciona? Na verdade, nós temos, como nós falamos, a Convenção Batista Mato Grossense. Né? Antigamente o nome Convenção Batista Centro-América, porque para quem não sabe, nós estamos literalmente no centro da América do Norte. Né? Agora, a Igreja Batista Mato Grossense era chamado Centro-América quando foi fundada ainda, quando o Mato Grosso era um só. Né? Agora sim, Mato Grossense e Sul Mato Grossense. Temos uma diretoria eleita a cada 2 anos, feito uma reunião para todo o estado, né, participar. E é votado entre os pastores, aqueles que precisam dos critérios, claro, para estar à frente. E temos a diretoria com o presidente e toda a diretoria, mas também temos o secretário executivo, que é o que trabalha justamente nisso, né, 24 horas, para servir ao Senhor para a convenção. Né? Nós temos um polo em Cuiabá, que é uma chácara, então lá nós temos um seminário também em Cuiabá. E lá, então, todas as informações, os materiais, tudo a gente envia para lá e recebe de lá. Né? Aqui no estado nós temos mais ou menos 120 igrejas, entre igrejas e congregações. Ainda somos 140 e poucos, né, municípios, mas além dos municípios tem muitas vilas que precisam ser alcançadas, mas a nossa média é 120 igrejas, claro, trabalhando para crescer. Eu sou coordenador de missões da nossa região norte, né, e nós temos 18 missionários. Desses 18 missionários, 8 são de implantação de igreja. É um lugar novo que está abrindo uma igreja, que está uma congregação. Mas nós temos ainda 10 revitalizando a igreja, até porque no Mato Grosso, muitas cidades aqui, o pessoal é bastante rodoviário, como nós falamos, né? Vem, experimenta, vai embora, como a gente vê em muitas cidades do Mato Grosso. Aqui em Sorriso, que é um pouco mais solidificado as coisas, né? Mas 120 igrejas em média nós já temos aqui. E missionários no Mato Grosso, primeiramente, e no Brasil, você sabe dizer quantos foram enviados aproximadamente? Eu não tenho o número exato de missionários, né? Mas entre convenção e a nossa associação,
nós temos 58 missionários, são 58 campos conveniados. E aí, quando eu digo conveniados, é que recebe uma ajuda da convenção direto para que eles possam ser missionários. 58 no Mato Grosso. No Mato Grosso. No Mato Grosso. Entre convenção e associações, né? Das associações. Mas no mundo, não tenho o número exato, mas nós somos ainda a maior denominação que mais evangeliza, que mais envia missionários, né? Nós temos muitos missionários espalhados em todas as nações. Nós temos missionários que são agentes secretos, que são missionários em lugares que é proibido o evangelho, porque existe isso, né? Existem lugares que é proibido o evangelho, mas nós temos missionários, alguns nós oramos por eles, para você ter uma ideia, eles se formam aqui, são enviados. Até quando nós fazemos o material de missões, alguns deles nós não colocamos o nome verdadeiro, para que isso não atrapalhe o trabalho deles lá, né? Muitos missionários nossos já foram perseguidos, nós temos muitos missionários na Índia que enviam informações diretas sobre lá. Algumas, por exemplo, ano passado nós tivemos algumas igrejas perseguidas e queimadas lá. Né? Mas os missionários estão firmes e fortes para levar o evangelho a toda criatura, como está escrito. E o que o pastor está falando aqui, pastor, é o seguinte, vê se você concorda comigo. Sim. Existe a janela 1040. Sim. E a janela 1040 o que é? É uma expressão dada à questão geográfica onde está 1/3 da população mundial hoje, que é um lugar que tem pouco acesso a informações da Bíblia. Essa janela 1040 pega a parte da Índia, né, da China, né? Então muitas pessoas que foram enviadas, eu creio, né, estão lá, nesses países da janela 1040, ou seja, países que são mais fechados para o Evangelho, que a pessoa para chegar lá, o missionário, como os pastores estão falando, ele precisa ir ou como enfermeiro, como médico, como árbitro de futebol, muitas vezes, né? Ou seja, ele vai outra profissão, mas na verdade ele vai levar o reino, né? Vai levar o Evangelho, né? Nós temos o exemplo do pastor Levi, que é daqui de Lucas, pastor de Lucas. Ele foi missionário muitos anos, se não me engano, 18 anos, em São Tomé e Príncipe, né? Lá na África, ali evangelizando a janela 1040, ali subindo ali. Pastor Ricardo, e como é a questão da formação dos pastores? Hoje eu tenho um pastor, né? Quando eu falo hoje, pelo menos nesse século XXI, ele está um pouco, digamos assim, desgastado, né? Hoje todo mundo que tem uma Bíblia na mão e uma gravata está falando em algum lugar é visto como um pastor. Isso pode ter um aspecto positivo, não sei, sentido, dependendo, né? Desde que seja levando a palavra de Deus, não importa o levantando da pessoa. Mas também existem muitas pessoas que não têm nenhum tipo de formação, né? E como é na Igreja Batista a formação do missionário, ou seja, do pastor? Ele precisa ir para o seminário? Quantos seminários tem? Como é feita essa escolha dessa pessoa? E como é feito esse preparo desse pastor? Bom, nós temos seminários pelo Brasil espalhados, né? Principalmente porque cada convenção às vezes investe assim, em seminários, né? Pontos de estudo. Alguns seminários que são grandes no Brasil inteiro em questão de nome, que é o seminário, por exemplo, Teológico do Norte, né? E o seminário do Sul. Mas todos os pastores, para ser pastores na nossa igreja, na nossa denominação, é necessário que haja o estudo, né? De 4 anos de seminário, de teologia, né? Bacharel em teologia, e depois disso ainda passe pelo crivo do concílio, assim como a igreja passa por um concílio para se tornar igreja. Para que você se torne pastor, você necessita passar por um concílio, assim como também o bacharel em direito faz a OAB para se tornar advogado, né? Após o seminário ou durante o seminário, como o examinado preferir, ele pode pedir o concílio com sua igreja, né? Com toda a documentação, envia a documentação. Os pastores da ordem que já são conciliados também marcam de ir e faz essa prova. Só que essa prova ela é oral, né? Então dura aí de 2 até 5, 6 horas uma prova para validar a pastoricidade, vamos dizer assim, né? Acho que essa palavra não existe, mas a eficácia, né? E isso para que ele seja pastor na igreja e assim no Brasil inteiro. Essa é a minha carteirinha de ser pastor validado no Brasil todo.
Se fosse fazer duas perguntas aqui, abrir aqui para o novo pastor, eu creio que duas perguntas básicas seriam essas, né? Sobre o conhecimento básico das Escrituras, né? Isso. E pelo menos citar aí umas 20 doutrinas fundamentais para a cristã, né? Na verdade, quando nós fazemos o concílio, por exemplo, ele é examinado em algumas áreas. Né? A área de chamado e conversão, Certo. né? A área de teologia, que entra teologia, escatologia, eclesiologia, Certo. e também a área de ética pastoral e tudo mais. Né? Não só uma questão de conhecimento bíblico, mas também de convivência e ética, prática, né? Para saber se a pessoa está apta a conversar, a dar conselho e ouvir, né, um membro e conseguir. Mas é necessário que haja um conhecimento, principalmente das doutrinas, porque o Batista ele tem algumas doutrinas e princípios, e dessas doutrinas, princípios, o principal delas, assim, que é claro que todos são base, né, mas a principal delas, assim, que a gente carrega é a Bíblia como nossa única regra de fé e prática. Certo. Né? Então, todos os nossos ensinamentos, todos os nossos métodos, tudo que a gente possa fazer ou deixar de fazer, tem que estar baseado na Bíblia de uma maneira que nós, que o Senhor nos direcione e que esteja em comum acordo com a palavra de Deus, porque nós cremos que a palavra de Deus é inspirada por Ele. Pastor, e a questão, todo pastor batista precisa estar casado? Ou se for um jovem, fez o seminário, já pode subir uma igreja? Como é esse procedimento? Como eu falei, as igrejas batistas são autônomas. Né? Então a igreja pode decidir por ter um pastor solteiro ou não, só casado. Existem, mas principalmente missionários, né? Principalmente missionários. Mas nós, aqui no estado, por exemplo, nós também temos pastoras. Certo. Né? Pastoras. Né? Então, não só no trabalho casado, precisa ser casado, mas a verdade é que a igreja pode decidir, a igreja pode escolher, como ela é autônoma, mas na maioria das vezes são pastores casados, né? Até a questão familiar, para cuidar melhor. Tá? Existe ainda no Brasil uma certa resistência com relação a pastor, né? Você vê que uma mulher hoje ela educa um filho, sempre ajudou, né? Ela gera um filho, ela ajuda a criar um filho, ela pode ser uma vereadora, ela pode ser uma prefeita, ela pode ser uma presidente da república e muitas vezes ela não pode ser uma pastora. É claro que tudo isso que se tem, a regra de fé é a Bíblia. Gostaria que você aí que está assistindo esse vídeo, colocasse aí fizesse o seu comentário, o que você acha de uma mulher ser pastora, com o nome mesmo pastora, uma mulher mesmo presidir a igreja. Você concorda? Você discorda? Você é livre. Esse canal aqui é um canal aberto. O pastor aí está dizendo que existe, né? E está tudo certo. Mas eu quero que você aí, se você quiser, deixe seu comentário com ética, com respeito, né? Coloque o seu posicionamento. O que você acha de uma mulher ser pastora de uma igreja? 3 características, pastorzão, da igreja batista. O que a pessoa encontra assim quando pisa na igreja batista? 3 coisas que ela vem saltando. Como nós falamos aqui, né, que a palavra de Deus, que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, então provavelmente, eu digo na maioria do que deve ser feito, né, as igrejas batistas, quando você pisar lá dentro, você vai ver a palavra de Deus sendo pregada. Certo. Né? É claro que existem muitas ideias por aí, mas a palavra de Deus vai estar sendo pregada porque é nossa regra de fé e prática e não doutrinas criadas por nós. É claro que cada igreja, cada seu contexto tem, né, seu jeito de trabalhar, mas a Bíblia será sempre a base, lembrando que quando eu digo Bíblia nós falamos também sobre Cristo, e a igreja é cristocêntrica, né? Você coloca Jesus em primeiro lugar, até por isso nós somos chamados de cristãos, né? Que é o nosso objetivo, que é a nossa base, que é a nossa salvação, redenção, é o Senhor Cristo, o Senhor Jesus Cristo. O Evangelho se resume em o Senhor Deus nos amou e enviou seu Filho, que é Cristo, para nos salvar, né? E a terceira coisa que eu poderia dizer é as 2 diretrizes do Evangelho, né? Da vida com Deus,
que é um povo que ama a Deus em primeiro lugar e ama o próximo como a si mesmo. Então, a ideia de nós sermos muito missionários é porque nós entendemos que amar o próximo como a mim mesmo, se eu estou feliz porque eu recebi a salvação, então eu tenho que amar o próximo e levar essa felicidade, a salvação para eles também. Então, o que mais nos move para ser missionários na nossa denominação é essa questão de amar o próximo mesmo. Existem pessoas que estão se perdendo, mas assim como eu me amo e quero ser salvo, né? Assim como nós aprendemos do Senhor, eu quero levar a salvação para todos aqueles possíveis na nossa vida. Então, se nós pudéssemos colocar 3 características, seriam essas, né? Bíblia como única regra de fé e prática, Jesus no centro do culto, Jesus no centro das atitudes e o Evangelho sendo pregado em amor a Deus e amor ao próximo. Pastor, como você vê, vamos olhar para o futuro agora, à luz da Bíblia, como você vê a igreja brasileira aqui de 30 anos? Tipo assim, onde estamos, agora falando como igreja de Cristo em geral, certo? Sim. Onde estamos e para onde devemos ir? Se é que precisamos melhorar alguma coisa como igreja. Uma reflexão, né? O que você me diz, pastor? Como estamos hoje como igreja agora, olhando no geral? No geral. E para onde é que devemos ir? E se estamos indo corretamente? Eu te pergunto para que essa pessoa que está nos vendo aí possa receber uma direção, né, como pastor, né? O que você diz a essa pessoa? Como está a igreja brasileira e para onde ela deve ir ou continuar indo, né? Na verdade, no geral, mundialmente, o que nós temos visto é alguns sinais do final dos tempos, certo? Né? Uma das coisas que eu carrego comigo, crendo que é um sinal dos tempos, é o amor de muitos se esfriará, como está escrito. Nos últimos dias, o amor de muitos se esfriará. E, na verdade, o amor de muitos se esfriar não significa pessoas deixando de ir à igreja ou não estando mais com Jesus. O amor de muitos se esfriará, muitas pessoas que estão deturpando o amor. Porque quando nós vamos para a palavra do Senhor, o amor é amar o inimigo, independente do que ele faça comigo, eu continuo a amar. O amor é uma decisão, não somente um sentimento. E o amor por Deus é uma decisão diária, todos os dias, de lutar contra a própria carne. O amor repreende, o amor ensina. Talvez o que nós temos visto em muitas igrejas hoje em dia é o amor se esfriando. É mais uma paixão, uma passada de pano, né? Muitas vezes nós estamos vendo mais um coach na frente dos púlpitos do que a palavra de Deus sendo verdadeiramente revelada. E eu creio que nós podemos mudar a sociedade. Eu não posso dizer como vai estar o Brasil daqui a 30 anos, mas eu posso dizer que se o Brasil, a igreja brasileira, decidir voltar para a palavra, voltar para o que é amor verdadeiro, da correção, do ensino, do cuidado, isso vai transformar a nossa sociedade inteira, né? Nossa próxima geração vai receber um legado que nós estamos deixando. Qual é o legado que nós estamos deixando? Né? E o legado que eu creio que nós deveríamos deixar para ter uma sociedade forte e firme é o amor verdadeiro do Senhor, amando a todos como estão, mas um amor que transforma. Muito bem. Pastor, muito obrigado por esse tempo, por esse espaço. Agora, pastor, abençoa o nosso ouvinte, abençoa o nosso dia, abençoa essa pessoa que está recebendo essa palavra, que ela possa ter um encontro com Cristo, né? Afinal de contas, a Bíblia diz que só existe um mediador, né, entre Deus e os homens. Isso é Jesus. Então, que você possa, pastor, eu quero concordar com você, abençoar essa pessoa que está ouvindo hoje, 2025, que vai ouvir esse bate-papo aqui 50 anos, né? Beleza? Amém. Pode orar, eu vou orar e ser nessa oração. Amém. Glória a Deus. Estamos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por este momento. Muito obrigado por cada um que possa estar ouvindo agora essa palavra. Amém. Senhor Deus, que o Teu santo nome, o Teu amor, a Tua glória seja visto, ó Pai, em nossa nação, em nossa cidade. E por onde essa palavra passar, eu quero declarar em nome de Jesus que o Seu amor verdadeiro, Pai, o Seu cuidado, a felicidade verdadeira que vem do Senhor, porque o Senhor nos diz
que é para nós vivermos abundantemente, ou seja, plenamente, em nome de Jesus. Se há alguma angústia, nós entendemos e declaramos a salvação do Senhor sobre a vida de cada um que está ouvindo. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, abençoa, dá direção, restauração, para a glória do seu santo nome. Amém. Se você gostou desse bate-papo, clique aí no compartilhar, mande para o seu amigo, deixa aí o seu like, deixe o seu comentário e até o próximo vídeo. Um abraço! Muito obrigado por ter assistido meu vídeo. Agora eu deixei mais 4 links aqui à sua disposição para você continuar vendo um ótimo conteúdo.